Olá, meus irmãos. Como já é um hábito, teremos a nossa reflexão de hoje com base no livro dos Salmos, porém, hoje com a participação especial da irmã Rebeca Expósito, que estará trazendo a mensagem musical. Ouça, veja, deixe Deus falar ao seu coração também através dessa música. Deus te abençoe. Boa noite, irmãos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Nós estamos passando por esse momento e é muito difícil, às vezes, confiar, né, irmãos? A verdade é essa. Nós estamos rodeados a todo momento de notícias ruins, de notícias desanimadoras. Então, só vai confiar e ter fé e tranquilidade aquele que tem um Deus que sara toda ferida, que tem um controle nas mãos de tudo que está acontecendo. Mas mesmo assim, nós filhos de Deus, muitas vezes deixamos a carne fraquejar e trememos, né? Temos medo, temos temor de tudo que está acontecendo. Não só às vezes pela nossa vida, mas pela vida de outras pessoas, as pessoas às vezes que nem conhecemos. Então, eu venho te perguntar hoje, do que você está se enchendo? Do que você está se abastecendo? Porque eu ligo a TV, nas redes sociais, todo momento são notícias ruins, são notícias repetidas, que passam de manhã, de tarde, de noite, e são notícias que trazem angústia, e são notícias que, maioria das vezes, não nos dão esperança, e nós estamos se abastecendo daquilo a todo momento. Nós somos aquilo que nós nos abastecemos. Se todo tempo nós estamos vendo desgraça, nós estamos vendo coisas que não nos dão esperança, é impossível nós termos fé e acreditarmos. Se a quantidade de coisas que nos dá fé, nos dá felicidade, que nos dá alegria, é muito menor do que aquilo que nos dá tristeza, arrepio, medo. Então nós devemos, claro, nós já sabemos o que está acontecendo. Acredito que todos nós já sabemos o que fazer, o que está acontecendo, as orientações. Então nós já sabemos, nós devemos seguir com essas orientações. Nós já sabemos como está o mundo lá fora. Nós já sabemos. O que nós devemos fazer agora é orar, nos encher do Espírito Santo. Vamos nos encher. Culto no lar, louvor, pregações que nos dão esperança, porque o nosso Deus, ele tá no controle de tudo que está acontecendo. Nós temos que ter essa certeza de que as coisas ruins também são permissão de Deus. É difícil nós aceitarmos, mas é a realidade. E Deus já tinha nos deixado tudo escrito na palavra dele. Ele falou que essas coisas iriam acontecer quando ele estivesse próximo de vir. E o nosso Deus está às portas. E para muitas pessoas ele está voltando agora, ele vai voltar amanhã. E tudo que está acontecendo, eu tenho absoluta certeza que Deus está fazendo mover no mundo inteiro. Deus está parando o mundo inteiro para os filhos dele. Não ficar prostrado vendo notícias ruins, mas ficar prostrado em oração, em falar a palavra dele, em tentar alcançar, seja por vídeo, seja por ligação, a tentar buscar as pessoas que ainda não o aceitaram. Porque essa situação mostra que sim, Deus existe. Porque Ele falou que tudo isso iria acontecer. E eu tenho certeza que o nosso ministério, nossa vida com Deus, não só minha, não só sua, como do mundo inteiro, ela vai ser mudada com tudo que está acontecendo. Então eu trouxe esse louvor para que você possa se encher de Deus, para que você possa olhar
para Deus, para as coisas boas, se encher do Espírito Santo, sabendo de tudo que está acontecendo, sim, mas não se abastecendo de coisas ruins, de tristezas, de medo, mas sim sabendo todo o tempo que Deus está no controle das coisas, que Deus está no controle de tudo. Amém, irmão? Quero trazer à memória só o que pode me dar esperança. Não vou pensar em nada que me entristeça. Não vou deixar ninguém pisar nos meus sonhos, nem roubar a minha fé. Não vou deixar que contaminem a minha mente. Não vou dar brechas, pois é isso que o inimigo quer. Mas vou ocupar a mente com as coisas lá de cima. Não vou entregar os pontos, não vou dar a volta por cima. Se tentarem contra mim, se preparem, vão se arrepender. Eu sou de Cristo, sou imbatível, é claro que vou vencer. E se quiserem jogar pesado, com Deus vou prevalecer. Estou armado, fortalecido, edificado pela palavra de Deus. Eu tenho escudo, minha espada, a mais pesada Deus me deu. Estou orando e vigiando e descansando em Deus. Não vou deixar que contaminem a minha mente. Não vou dar brechas, pois é isso que o inimigo quer. Mas vou ocupar a mente com as coisas lá de cima. Não vou entregar os pontos, não vou dar a volta por cima. Se tentarem contra mim, se preparem, vão se arrepender. Somos de Cristo, sou imbatível, é claro que vamos vencer. E se quiserem jogar pesado, com Deus vou prevalecer. Estou armado, fortalecido, edificado pela palavra de Deus. Eu tenho escudo, minha espada, a mais pesada Deus te deu. Estou orando e jejuando e descansando em Deus. Eu vou profetizar nossa vitória. Eu tomo posse dela aqui agora e te agradeço, Deus. Eu sei que estás no controle. Olá, meus irmãos e amigos, é um prazer poder voltar a esse momento de compartilhar a palavra de Deus. E na sequência dos Salmos, chegamos ao número 7, cuja autoria também é atribuída ao rei Davi. E Davi, nesse Salmo 7, cujo título é Oração pela Justiça, ele faz esta súplica, ele
deseja que Deus cumpra ou realize a justiça que ele tanto deseja, tanto espera e tanto necessita. É interessante o fato de Davi clamar por justiça, porque o rei, como ele era, e na época dele, antes e depois, durante muito tempo, o rei tinha ou exercia os três poderes: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Ou seja, o rei era aquele que criava as leis, aquele que as executava e aquele que também que julgava segundo as leis por ele estabelecidas. Então, era muito poder na mão de um só homem. Mas é interessante que Davi, embora sendo rei, tendo o privilégio, tendo o direito de exercer esses três poderes, de legislar, de executar e de julgar, ele pede a Deus. Isso é uma demonstração de humildade, porque hoje em dia o que mais se fala é: manda quem tem poder, obedece quem tem juízo. E na verdade, embora fosse rei com plenos poderes, Davi reconhecia que Deus estava acima dele, acima de tudo, acima de todos. Isso é fato, porque Deus é soberano. Ele reina de um modo soberano nos céus e na terra também. Mas é interessante que no Salmo 7, Davi faz algumas colocações. Por exemplo, ele diz assim: Senhor meu Deus, em ti me refugio, salva-me e livra-me de todos que me perseguem. E nesse momento em que ele ora, pedindo a intervenção de Deus, suplicando pelo ato da justiça de Deus se realizando na sua vida, ele faz algumas colocações aqui que eu acho muito interessante. Ele faz uma confissão. Ele apresenta aqui, num diálogo com Deus, reconhecendo quem ele era. Ele diz o seguinte: Senhor meu Deus, se assim procedi, se nas minhas mãos há injustiça, se fiz algum mal a algum amigo, ou se poupei sem motivo o meu adversário, persiga-me o meu inimigo até me alcançar, no chão me pisoteie e aniquile a minha vida, lançando a minha honra no pó. Em outras palavras, Davi está aqui falando da sua integridade. Ele não está dizendo que era perfeito. Ele não estava batendo no peito, dizendo que ele era o único justo sobre a face da terra. Ele não estava chamando para si o direito de não ser penalizado. Não. Ele está apenas dizendo: Senhor, eu não cometi o erro. Eu não falhei. Então ele coloca para Deus realmente o reconhecimento de que ele não havia falhado. Ele está colocando para Deus em xeque a sua própria honra. Somente quem tem segurança da sua vida é que pode chegar diante de Deus e dizer: Senhor, olha para mim. Na verdade, meu querido, dizer uma coisa para você também, minha querida. O nosso coração diante de Deus é como aquele aquário que a gente tem dentro de casa, cheio, limpo, com muitos peixes, límpida a água. Nós olhamos para o aquário e o vemos de modo completo, todos os espaços dele, todos os cantos dele, porque o aquário é transparente. Assim é o seu coração, assim é o meu coração, assim é a nossa vida diante de Deus. A nossa vida diante de Deus é transparente. Deus vê todos os detalhes da nossa vida. Não há ninguém que não cometa erro, não há um só pecador, mas Deus sabe até onde você tem ido, Deus sabe o que você tem feito, Deus sabe o que você tem realizado. Davi disse: Deus, olha para mim, olha para a minha vida. Se eu fiz alguma coisa realmente que tenha sido criminosa, se eu cometi algum delito, Senhor, que seja justo o ato de alguém me perseguir, de alguém me condenar. Só que Davi, além de falar exatamente sobre essa sua segurança, ele fala o seguinte no versículo 8: O Senhor é quem julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. Deus justo, que sondas as mentes e os corações, dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança. Só Deus pode julgar. Só Deus pode avaliar, analisar, julgar cada um de nós. E por isso que Davi, então, se coloca diante de Deus e diz: Deus,
julga a minha vida. Eu estou sendo perseguido. Há aqueles que desejam o meu mal, mas Deus, diz o salmista, sonda o nosso coração. E é interessante que no versículo 10 ele diz: o meu escudo está nas mãos de Deus, que salva o reto de coração. Deus é um justo juiz, um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Você pode estar vivendo aí já, para aquele que não admite seus erros, pecados e falhas, você pode ser considerado uma pessoa perfeita, uma pessoa correta. Alguns podem bater no seu ombro, dizendo que você é legal, que você é nota 10, mas só Deus sabe o que há no seu coração. Só Deus pesa o nosso coração. Só Deus sabe realmente o que temos, como temos vivido. É por essa razão que a gente tem que olhar para o Salmo 7 e ler com atenção os versos 12 e 13, que diz assim: se o homem não se arrepende, Deus afia a sua espada, arma o seu arco e o aponta, prepara as suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. É uma palavra, é um chamado, é um alerta ao arrependimento. Deus não deseja o mal de ninguém. Ele quer que cada um de nós se arrependa dos seus erros e pecados. Deus, diz o salmista, julga cada um de nós. Mas ao mesmo tempo em que Deus está pronto para julgar, Deus que está pronto para avaliar a vida de cada um de nós e dizer como estamos, a palavra de Deus, através desse salmo, nos convida a um ato de arrependimento. Diz o texto: se o homem não se arrepende, ou seja, ele tem a chance, ele tem a oportunidade de rever, de reconhecer seus caminhos tortuosos, de se quebrantar diante de Deus, de dobrar seus joelhos em oração e dizer: Deus, eu errei, eu pequei, eu falhei. Davi era um rei, mas tendo todo o poder para julgar, para criar leis, para executar, ele era humilde o suficiente para dizer: Deus, se eu errei, me mostra. Porque eu sei que se o homem não se arrepender, o Senhor vai julgar realmente com toda a sua justiça. E então o salmista completa as suas palavras falando a respeito da justiça de Deus. Quem gera a maldade concebe sofrimento e dá luz à desilusão. Quem cava um buraco e o aprofunda cairá nessa armadilha que fez. Ou seja, você não pode esperar o bem plantando o mal. Você não pode esperar uma bênção vivendo em maldição ou amaldiçoando. Você não pode esperar coisas boas se só faz coisas ruins. Não pode esperar ouvir o que é bom se só fala coisas más. Por isso o texto é muito claro. Quem gera maldade concebe sofrimento e dá luz à desilusão. Então pare de praticar o mal. Pare de praticar o erro. Pare de criar problemas para os outros. Já basta os problemas que os outros têm. Ao contrário, não seja causador do sofrimento dos outros, mas se arrependa e confie em Deus de todo o seu coração. O salmista é muito claro, falando sobre os homens maus. Sua maldade se voltará contra ele, sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. Deus não deseja o mal de ninguém, isso a gente já viu em outros salmos. Por isso ele quer que você se arrependa, que você diga para ele: Senhor, eu não quero insistir no caminho do erro. Davi foi humilde o suficiente para dizer: Deus, tu és o meu juiz. Tu és aquele que julga as minhas questões. E o salmo termina então com essa palavra: darei graças ao Senhor por sua justiça, ao nome do seu Altíssimo cantarei louvores. Pode ser que você esteja sofrendo a injustiça dos homens, porque os homens são duros com o outro, mas são indulgentes consigo mesmos. O homem é um carrasco, digamos assim, quando vai julgar o outro, mas ele é dócil e complacente com as suas próprias falhas. Davi não. Davi pediu para que Deus o avaliasse. Davi pediu para que Deus o julgasse, mas ao mesmo tempo ele disse: eu sei que Deus é o perfeito juiz. Ele julga tudo e eu sei que ele vai cumprir a sua justiça sobre a minha vida. Quando Davi pecou, e a gente sabe que ele cometeu vários pecados, quando ele pecou e um deles foi mandar contar quantos soldados tinham,
então o seu exército. Então ele mandou contar, e isso foi errado diante de Deus, e ele ouviu o profeta Gade que disse: Deus te manda 3 coisas, 3 opções, que você passe 3 anos fugindo dos seus inimigos, ou melhor, 3 anos de fome, ou 3 meses fugindo dos seus inimigos, ou 3 dias de peste. Escolha, porque Deus quer a resposta. E então Davi disse: eu quero 3 dias de peste. Eu prefiro cair nas mãos de Deus, que é grande em misericórdia, e não cair nas mãos dos homens. Davi era um homem temente a Deus, e Deus cumpriu na vida dele a sua justiça. E a Bíblia diz que a justiça de Deus se cumpre na vida de todo aquele que crê em Jesus, porque o Senhor Jesus é a justiça de Deus sobre a nossa vida. Que Deus te abençoe. Confie em Jesus, o Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê, hoje e para todos sempre. Amém.